Olá a todos, meu nome é Yasmin Machado Cabral, sou orientada pela professora Camila Maestro Patrese e vim apresentar o trabalho titulado O Levantamento de Estudos Científicos envolvendo o fungo micorrízico arbuscular Claroideoglomus etunicatum no Brasil. Em virtude da diversidade de espécies microbianas que se encontram no solo, e da significância das raízes das plantas como fonte de matéria orgânica e nutrientes, a relação entre esses micro-organismos com a região da rizosfera é complexa e potencialmente benéfica em sua mutualidade, sendo assim uma interação intensamente estudada e de grande valor econômico é a simbiose entre os fungos micorrízicos e a maioria das plantas, onde ocorrem modificações morfológicas em benefício da planta e do microsimbionte. Assim, quando ocorre a simbiose entre os fungos do solo e as raízes, são geradas as micorrizas. Essas estruturas são categorizadas em ecto, endo e ectoendomicorrizas. As micorrizas arbusculares são classificadas como endomicorrizas, que formam arbúsculos, e ocorrem em aproximadamente 80% das espécies de plantas. Vale ressaltar também que há uma hipótese de que a simbiose tenha sido indispensável para que as plantas, originalmente aquáticas, conquistassem o ambiente terrestre, o que clarifica também a diversidade de hospedeiros dos fungos micorrízicos arbusculares. Nessa imagem, fica claro que a associação do fungo com o sistema radicular da planta serve como uma extensão, alcançando uma profundidade que a raiz sozinha não alcançaria. Os fungos micorrízicos arbusculares são simbiontes obrigatórios, ou seja, necessitam da simbiose para sua multiplicação. Os solos brasileiros, em sua maior parcela, apresentam pouca fertilidade natural, e algumas culturas, como por exemplo a mandioca e a batata doce, não conseguem absorver fósforo na ausência do fungo micorrízico arbuscular, demonstrando a importância dessa simbiose. A identificação de plantas colonizadas por fungos micorrízicos arbusculares ocorre por meio da microscopia ótica, onde são analisadas vesículas, arbúsculos, hífados, esporos. Inúmeras condições vão interferir na simbiose. Vide que algumas espécies de plantas que dependem pouco da relação com o fungo têm sua produtividade expandida por conta dessa interação, quando o solo apresenta, por exemplo, baixo teor de fósforo. Uma das formas de promover a interação, aumentando os benefícios que a mesma pode trazer para as plantas envolvidas, é a inoculação de esporos feitos em mudas ou diretamente nas sementes antes do plantio. A espécie de fungo micorrízico arbuscular Claroideoglomus etunicatum tem ampla ocorrência tanto no Brasil quanto no mundo. Apresenta esporos de tamanho médio de 129 nacrômetros e tem sua cor variada do laranja ao marrom avermelhado. Apresenta forma globosa e subglobosa e duas camadas, L1 e L2, da parede de esporos, que se diferenciam ao decorrer de seu desenvolvimento. Aqui nessa imagem podemos observar a maturidade dos esporos e assim a variação da sua coloração. Ao sistematizar o conhecimento a respeito dessa espécie no Brasil, podemos ajudar a ampliar sua utilização na forma de inoculante em culturas de importância ou em áreas naturais, onde a espécie pode ser mais eficiente para plantas florestais ou agrícolas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi fazer um levantamento bibliográfico dos artigos científicos envolvendo a espécie de fungo micorrízico arbuscular Claroideoglomus etunicatum no Brasil, caracterizando a ocorrência, a associação com plantas hospedeiras e biomas, a fim de subsidiar novos estudos e estratégias de uso dessa espécie como inoculante. Em relação à metodologia, a pesquisa bibliográfica foi realizada pelo portal do periódico SCAPES e a base Dados Cielos Brasil. O intervalo da pesquisa estendeu o período entre os anos de 2001 a 2021 e foram utilizadas as palavras-chave Claroideoglomus etunicatum, FMA e Brasil. Após a seleção dos artigos, foi feita a leitura dos mesmos, visando identificar os objetivos de cada estudo e como a espécie de fungo micorrízico arbuscular era empregada no estudo,
bem como avaliar se os resultados obtidos eram possivelmente relacionados a ela ou a uma mistura de espécies que muitas vezes são empregadas em experimentos de inoculação. Houve também especial atenção para discriminar estudos experimentais em ambientes controlados, casa de vegetação, por exemplo, dos estudos no campo, onde os biomas foram identificados. Agora, apresentando os resultados, temos, em uma primeira busca, com apenas o nome da espécie, foi encontrado um total de 419 trabalhos, sendo 313 artigos científicos. Já numa segunda busca, adicionado o termo Brasil, foram encontrados 22 trabalhos, sendo 18 artigos. E assim, os artigos envolvendo a espécie publicados no Brasil corresponderam a 6% apenas da publicação mundial. Notou-se que os artigos envolvendo este fungo no Brasil são relativamente recentes, pois encontram-se publicados no período de 2015 a 2021. A partir da análise dos artigos selecionados, observou-se um total de 40 espécies de plantas associadas ao fungo, sendo aproximadamente 33 cultivadas em casa de vegetação e 24 nativas, como mostra na tabela 1. Assim, foi possível clarificar a magnitude dessa espécie de fungo quanto ao seu potencial benéfico em associação com plantas tanto florestais quanto agrícolas e principalmente em biomas da Caatinga e Cerrado, sendo relatada como dominante e com maior taxa de incidência em áreas impactadas. As culturas mais estudadas foram milho e café, tendo sido utilizadas em 3 e 2 artigos, respectivamente, e estão destacadas também na tabela 1. Em Glossine max, o fungo mostrou-se promissor quando inoculado e também quando associado a um estimulante micorrízico. A inoculação do Clarideoglomus etunicatum em mudas de café arábica reduziu o efeito prejudicial da erva daninha. As plantas do café, quando não inoculadas ao fungo, foram reduzidas em 38% para a altura, 60% para a área foliar e 45% para a massa seca de raiz, na presença da erva daninha, enquanto os valores para as plantas que foram inoculadas tiveram uma redução de 24% para a altura, 57% para a área foliar e 12% para peso seco de raiz. Outra resposta interessante foi a inoculação das mudas de Mimosa tenuiflora com uma mistura contendo a espécie do fungo micorrízico, que favoreceu o acréscimo do teor de clorofila nas doses de fósforo 16 e fósforo 32. Somado a isso, durante a inoculação de Zeamylos com o fungo, obteve-se o aumento da esporulação em mais de 3 vezes. E, por fim, foi observado também o benefício de quase todas as plantas testadas em solos com fertilidade variada, enfatizando o papel essencial desses micro-organismos no desenvolvimento e sobrevivência de espécies vegetais. Como conclusão, foi possível sistematizar o conhecimento apresentado sobre a ocorrência e possíveis benefícios da associação com a espécie do fungo micorrízico arbuscular Clarideoglomus etunicatum em diferentes contextos no Brasil. Os artigos selecionados mostraram que os fungos micorrízicos arbusculares apresentam resultados de promoção de crescimento variados em função das plantas hospedeiras e condições de cada estudo. Além disso, é difícil avaliar a eficiência de uma espécie quando se observa que a ocorrência ou as inoculações envolvem a interação com outras espécies de fungos micorrízicos arbusculares. No entanto, foi observado em um dos estudos que o Clarideoglomus etunicatum teve desempenho significativo quando comparado a outras espécies. Esta revisão bibliográfica permitiu o entendimento dos impactos dessa espécie de fungo sobre, por exemplo, o crescimento, a nutrição, a competitividade e a sobrevivência de algumas plantas, e, por fim, subsidiar novos estudos envolvendo essa importante espécie de fungo micorrízico arbuscular em vista de estratégias que favoreçam o uso sustentável dos recursos naturais. Para finalizar, aqui estão as referências. Obrigada.